Sejam bem-vindos, acadêmicos da nossa comunidade, os especialistas em interpretação espiritual da Bíblia. Continuando nossos estudos, vamos compartilhar com vocês por onde nós já passamos, o que nós já vimos e principalmente onde nós estamos ancorados hoje. Graças a Deus, já tivemos um módulo sobre introdução à Bíblia e a introdução da espiritualidade bíblica, como fazer essa interpretação a partir da espiritualidade. Tivemos um módulo sobre a Torá, a lei, falamos sobre os princípios dos livros número um, Breshit, número 2, Shemot, número 3, Vahikra, número 4, Bemidbar, e número 5, Devarim, que é o coração do Antigo Testamento, é o coração da Bíblia e é um dos livros ou da coleção de livros que o Senhor Jesus cita 3 vezes. No módulo passado, falamos sobre os Nevi'ins, os profetas, tanto os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, e também sobre Isaías, Jeremias, Ezequiel e o livro de todos os outros profetas que não foram elencados nesses 3 primeiros. Na aula passada, começamos o módulo sobre os Ketubins. Ketubim significa escritos, e ele compreende livro de Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, o livro visionário da Apocalíptica Judaica de Daniel, Esdras e Esdras, Neemias e Crônicas. O Antigo Testamento, conhecido no judaísmo como 3 blocos de unidade e não vários livros. Sim, a Bíblia é composta por vários livros. No entanto, deixa eu só desligar um áudio aqui, fazendo um favor, senão. E, e o Antigo Testamento, ele é composto de 3 grandes blocos. E o interessante é que esses blocos formam ideias. A Torá forma o coração. É o que fazer. Os profetas, eles mostram a experiência de como fazer e de como não fazer. E os escritos, eles têm essa forma de avaliação. O que foi feito, o que deu certo, o que não é para fazer e o que é a análise de uma das grandes escolas do Antigo Testamento. E que escola é essa? Estamos aqui dentro dos escritos. Os escritos representam, e aí fique à vontade para tomar as suas anotações, os escritos representam esse, esse grande movimento que muitos chamam de livros sapienciais, ou outros chamam livros poéticos, mas para a Bíblia hebraica nós temos outra aproximação. E o interessante é que muitas vezes nós ouvimos livros sapienciais, livros poéticos, mas ele vai muito além do que livros sapienciais ou livros poéticos. Porque como eu disse, após Israel receber a lei, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês, pegue as suas anotações, fique à vontade, pegue suas Bíblias. Deixa eu só compartilhar com vocês um breve resumo do porquê chegamos a essa coleção de livros. Essa coleção de livros tem origem nesse sujeito aqui, ó, no Hakam, ou Hakam. Hakam significa sábio.
sábio. O sábio, ele é tido como um ancião, como aquele que viveu e observou a vida. E o sábio, ele recebe um dom de Deus chamado Hakamah. Hakamah significa sabedoria. Sabedoria. Então, esse é o sábio. Aí está o coração dos escritos, a sabedoria. Sim, a sabedoria. Não somente a sapiência como nós conhecemos, uma sapiência que é um estudo, mas a sapiência daquele que observa a vida de fora, observa os fatos da vida de fora. E tudo começa aqui, ó, no Torá. A Torá, a Torá não é somente lei ou instrução ou ensino, mas é a lei, instrução e ensino de como. E aí eu coloco como entre como se relacionar. É isso que ele quer. Então, Torá é tudo isso, mas é a maneira que Deus revelou para se relacionar. Aí os profetas, eles chegam, ou os Neviim, eles chegam mostrando como continuar o relacionamento e se afastar, e se afastar da idolatria, injustiça social, injustiça social. E principalmente o retorno. E aí chega o nosso grande objeto de estudo agora, que são os querubins. Os querubins, ou querubim, são aquilo que nós chamamos de escritos. Nos escritos está o Hakam, está a figura do sábio. É o sábio que olha a história e, inspirado por Deus, escreve, escreve o caminho do bem-aventurado. Juntamente com ele, dentro dessa configuração do sábio, está aquilo que nós chamamos de poesia hebraica, que já foi conversado em outras aulas. A poesia hebraica é cíclica, ou seja, ela conta várias vezes a mesma história e reforça os pontos importantes. Pronto. Então, quando nós ouvimos assim, turma, livros poéticos, deixa eu só dar um feedback aqui para a turma, olhando nos olhos de vocês. Seja bem-vinda, acadêmica Helena, acadêmico Alan, nosso comandante. Quando alguns falam baseado na Septuaginta, né, na tradução do grego, do hebraico para o grego, quando alguns falam assim, professor Leonardo, acadêmico Mateus, comandante Alan, os livros poéticos, pessoal, 90% do Antigo Testamento é poético, é poesia, tudo bem? 90%. O Antigo Testamento foi escrito para ser cantado, então 90% poesia, 10% é prosa. Então, não tem muito glamour, não tem muita glória assim falar livros poéticos. Por quê? Porque Gênesis é um livro poético. Ou seja, tem um livro de poesia.
Êxodo tem poesia, Números tem poesia, Crônicas tem poesia, enfim. Então, poucos trechos dos livros do Antigo Testamento não são poéticos. Então, por isso que nós fazemos só essa aclaração. Por isso que nós fazemos é, esse acompanhamento. Porque por muito tempo nós aprendemos sobre os livros poéticos, só que todo o Antigo Testamento é poético. Tudo bem? Só para colocar essa. Tudo bem, professor Leonardo? Só para. Só para. O senhor já ouviu falar muito sobre livros poéticos? Pode abrir seu microfone aí, converse um pouquinho com a gente, porque é normal, tá, pessoal? Nós ouvirmos falar dos livros poéticos. Só que tem algo no Antigo Testamento que destoa totalmente do Novo Testamento, que é a forma da escrita. O Antigo Testamento é escrito em poesia, 90%. E o Novo Testamento é escrito em narrativa, tudo bem? Mas é só para diferenciar que livro poético é bonito, né? Para falar, ó, livro poético. Mas o Antigo Testamento é uma poesia. O Antigo Testamento nasceu para ser cantado. O Antigo Testamento nasceu para ser falado. Por isso a fé vem pelo ouvir e ouvir o canto, várias e várias vezes. Fala um pouquinho comigo aí, professor Leonardo. Professor, o senhor pode colocar no slide que o senhor estava escrevendo ali, só para eu ver o finalzinho do que o senhor tinha dito lá da poesia hebraica? Estava fazendo minhas anotações também aqui, É agora. da Torá, dos profetas e dos escritos, né? Uhum. Olha que interessante, e eu acho que é mais ou menos assim, professor. Quando o senhor coloca desses três blocos do Antigo Testamento, né, que é a Bíblia hebraica, o Tanakh, Torá, os profetas, né, Neviim, e os escritos, Ketuvim. O senhor disse aí que a lei, ou a Torá, ela não é só uma lei propriamente dita, mas ela é um ensino, uma instrução, é um conjunto completo de como se relacionar com Deus. A gente vê isso em Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. A gente, nos profetas, que tem uma mensagem de arrependimento, uma mensagem, trazem uma mensagem para além do anúncio daquele que seria o Messias, do ungido que veio restaurar o relacionamento, nos reconciliar com o Pai e entre nós mesmos, né? Em razão da inimizade e da quebra desse relacionamento causada pelo pecado, como se afastar da idolatria, da injustiça social, retorno à adoração, né? E aí, quando chega no que interessa aqui, que é o que o senhor falou dos escritos e é a aula de hoje, os Ketuvim, né? O senhor coloca aí, ó, o sábio, porque ele fala, esse bloco, esses livros de sabedoria, falam de como viver bem, de como viver de uma forma abençoada, de uma forma bem-aventurada, de uma forma feliz, em última análise, que é viver a sabedoria desse ensino, dessa instrução, dessa lei na prática. Porque a lei, eu acho que é isso que o senhor me provocou a dizer, quando ela é dada a Moisés, ela busca estabelecer um relacionamento de justiça social. E às vezes a gente olha essa palavra e me parece, e eu aprendi isso aqui, nesse livro aqui, viu, professor? O professor me deu, nesse livro aqui, Olha o senhor só. me, o senhor me presenteou, né? Uhum. Essa justiça social de que nós estamos falando aqui, ela não tem a perspectiva daquilo que é a justiça social hoje. Ela não tem a perspectiva de uma abordagem moderna, eu diria, da teologia da libertação, por exemplo, onde se pressupõe que a teologia vem para libertar uma classe oprimida dos seus opressores, como se fosse a aplicação da sabedoria da palavra de Deus, por exemplo, para os países de terceiro mundo, para se livrarem do domínio e do poderio econômico dos países desenvolvidos, etc. Não tem nada a ver com isso. Essa justiça social, ou livro de profetas, né? Como nos livrar da injustiça, nos afastar da injustiça social, diz respeito à relação.
diz respeito a estarem dois ou mais reunidos em nome de Deus, porque o amor, que é o cumprimento de toda a lei, Uhum, nos dois mandamentos, ela se aperfeiçoa no nosso relacionamento com Deus, que é a haste, eu gosto de dizer sempre vertical da cruz, e uhum, no nosso relacionamento com os irmãos, que é a haste, eu gosto de dizer, horizontal, da cruz. Então, essa justiça social é que só há necessidade de justiça onde há um relacionamento. Porque onde há um relacionamento, ou seja, mais de uma pessoa, há a possibilidade de conflito, há a possibilidade que a paz seja rompida, digamos assim. E, em última análise, a paz de Deus, a paz que está lá em Filipenses, a paz com Deus, que está em Romanos 5:1, pressupõe esse bom relacionamento, pressupõe a aplicação correta dessa lei, que é o que os sábios, para encerrar, professor, uhum. vão nos ensinar. Esse livro dos escritos, ou da sabedoria, eu gosto quando o senhor coloca assim, ó, é um livro que olha a história inspirada por Deus e escreve o caminho da bem-aventurança, ou seja, de viver bem, de viver com sabedoria, de aplicar toda essa lei e alcançar a abundância do reino de Deus, dos valores do reino da justiça de Deus, né, que é o Sermão do Monte nos ensina, de uma forma plena. E aí, por que a poesia, né? Porque, na verdade, você falou da poesia. Ela conta várias vezes a mesma história e reforça os pontos importantes, porque o homem é de dura serviço mesmo, porque o homem é difícil de aprender, porque o homem, por mais que é ensinado e vem sendo ensinado desde os tempos de Moisés, aí, 1900 antes de Cristo, ele Uhum. continua não aprendendo, ele continua rompendo alianças, ele continua dependente, é verdade, da misericórdia, da graça, sempre e do perdão de Deus. E para finalizar mesmo, professor, eu gosto muito dessa abordagem que o senhor coloca, eu acho que está um pouco mais acima, mas eu tinha notado aqui, que ele olha para a vida, né? Como é que o sábio olha a história, Aqui. observou a vida. Eu adoro isso, porque eu vou encerrar. Se um dia eu falei aqui da minha mãe, eu já vou falar da minha avó, a mãe da minha mãe, que ela era uma portuguesa, analfabeta. Ela veio para o Brasil por ocasião da Primeira Guerra Mundial. Ela, quer dizer, lá no início da década de 1914, 1920, né? Foi logo após a Segunda Guerra, mas no início do século, melhor dizendo, 20, né? E ela não sabia ler. E aí depois, eu já bem pequeno, ela já quase centenária, e eu bem pequeno, eu me lembro de uma frase dela que ela dizia assim, ó, em português, né? Meninos, falando para os netos e tal, aprendi na vida o que vocês aprendem nos livros. Aprendi na vida o que vocês aprendem nos livros. Quer dizer, olha o que é a sabedoria, que eu acho que não deixa de ser diferente da bíblica, né? Que o ancião, o sábio, é aquele que olha a vida, que observa a vida prática, independente dessa instrução, desse ensino que é plena, que é tão somente racional. Não adianta a gente ter um conhecimento racional, intelectual, se isso não se transformar numa aplicação prática, no bem viver. Mateus 7, né? Daquele que aplica essa lei, e aí sim ele está construindo a casa sobre a rocha, e podem vir as tempestades, e essa casa não cairá. Acho que é isso, né, professor? E aí precisa da poesia, precisa dessa repetição, precisa desse círculo, precisa de ouvir. E o Antigo Testamento apresenta isso muito bem lá, nos livros da sabedoria, né? Muito, mas muito obrigado, professor Leonardo. 2 minutos, você falou somente 1 minuto, tá? Muito obrigado. Vamos falar mais. Muito obrigado, professor Leonardo. Top, top, top. E é isso aí mesmo, pessoal. Estamos aqui diante de homens e mulheres que observam a vida e não somente observam a vida com Deus. O Antigo Testamento é essa coleção que o professor Leonardo bem colocou, essa coleção das pessoas que observam a vida com Deus. E aí só para continuarmos a nossa conversa aqui e relembrarmos, você que está entrando agora, seja bem-vindo. Estamos aqui, e aí eu vou dar um zoom agora, só para você localizar onde nós estamos. Nós estamos aqui, nós estamos nos escritos. Salmos, Provérbios, Jó, Cântico, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Começamos com Davi, depois nós vamos para o livro do Filho.
de Davi. Vamos para o livro daquele homem, o homem da antiguidade que sofre. Sim, existe um livro de sofrimento na Bíblia e não é, jamais, não é Jeremias. Jeremias, ele chora, só que o final da sua vida é bem-aventurado, é no Egito, tudo bem? Jeremias, ele sofre por um bom tempo da vida dele, ele sofre não por ele, mas ele sofre por Israel, e lá em Lamentações você encontra isso. No entanto, o final da vida de Jeremias, Jeremias é um dos bem-aventurados que vão para o Egito. Ele não vai preso. Jeremias fala a vida inteira: cuidado com a idolatria, restaura a aliança com Deus, restaura a adoração. E ele mostra o caminho que as pessoas irão passar lá na Babilônia. Só que, pela misericórdia de Deus, Jeremias não vai para a Babilônia. Jeremias não tem uma vida final sofrida. Pelo contrário, ele vive livremente no Egito, junto com outros que vão para o Egito. Então, às vezes pensamos, né? O Jeremias, ele chora, enfim, etc. Só que o final da vida dele não é choro. Pelo contrário, é bem-aventurança. E depois nós temos o livro do pregador Correlete, Eclesiastes, livro novamente de Salomão. Aí nós temos, sim, sim, falamos um pouquinho de Ruth, né? Ruth, essa história linda do Goel, Goel do remidor. Mas, turma, professor Leonardo, acadêmico Alan, eu tenho um livro escrito na Pérsia. Sim, temos um livro escrito na Pérsia, o livro de Esther. E como é escrito na Pérsia, temos a maravilha do aramaico presente nesse texto. E falando em aramaico, do capítulo 2 ao capítulo 8 de Daniel, é um livro, é um grande livro em aramaico, professores. É um grande livro em aramaico, o nosso livro de Daniel. E finalizando quase aqui o nosso módulo, daqui a 2 semanas, finalizando o livro de Daniel, já entraremos no nosso módulo de apocalíptica judaica. Aí sim, os céus se abrem, aí sim tudo, é, toda a espiritualidade da Bíblia vai se abrir com o livro de Daniel. O livro dos líderes reconstrutores, que na Bíblia hebraica, Esdras e Neemias. E depois vem as histórias do Reino do Sul, contado pelo Reino do Sul, a tradição sulista, a tradição de Judá, a tradição de crônicas. Agora, vamos ver o que os sábios, vamos ver os que os sábios, inspirados por Deus, dizem sobre o andar com Deus. O andar. Eu tenho visto muito, e alguns acadêmicos têm me perguntado sobre. Algumas pessoas já me perguntaram: o senhor já tem visto que algumas pessoas que vendem livros no YouTube falam sobre a sabedoria milenar para ser próspero? Aí eu falei, sim, eu já tenho lido, já tenho pesquisado, as pessoas já me perguntaram assim algumas dezenas de vezes sobre a sabedoria milenar para ser próspero. Essas pessoas começaram a escrever na contramão, porque os sábios, os escritos, eles não falam sobre a sabedoria para prosperar nessa terra. Eles falam de outra sabedoria, a sabedoria para continuar caminhando com Deus. No hebraico, halar, halar, caminhar com Deus. Se você verificar o livro de Salmos, o livro de Provérbios, Eclesiastes, você verificará que não basta ser um grande rei, ter tesouros, não basta ter o que o ser humano precisar nessa vida materialmente. Os dois grandes sábios, eles apontam para outra direção. Mas os dois grandes sábios, após muito tempo caminhando com Deus, tanto Davi quanto Salomão, eles nos ensinam algumas coisas interessantes. Por isso, pega a sua Bíblia. A aula passada nós começamos aqui, ó, livro de Salmos, livro de Salmos.
Livro de Salmos. Livro de Salmos começa assim, e aí eu vou um pouquinho aqui para o hebraico com vocês. Na revista e corrigida, na mais antiga, tá? Pessoal, quanto mais antiga, melhor. Tudo bem? Não é uma crítica às edições novas, jamais. É que precisamos dar créditos, tá bom? As pessoas, os estudiosos mais antigos, eles tinham mais rigor e principalmente mais fé quando iam fazer a, a tradução da Bíblia, tá bom? Então, Almeida Corrigida, Revista Corrigida, Salmo número 1, temos aí, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo número 1, ele começa dizendo o seguinte, e aí precisarei da ajuda de vocês. Ele começa, se eu fosse, aí eu pedi a ajuda jurídica do meu professor Leonardo, existem três nãos no Salmo número 1. Ele fala assim, bem-aventurado aquele que não, não e não. De novo, não, não e não. Bem-aventurado o varão que não anda, não tem mentoria, não tem conselho, não tem direção de ímpio. Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o Salmo número 1 começa com, e anote aí, começa com conselhos de afastamento. Vocês lembram que a lei dizia assim, ó, faça isso, faça isso e faça isso. E aí os profetas falavam assim, toma cuidado com isso, toma cuidado com isso e toma cuidado com isso. Os escritos, eles começam de imediato dizendo não, não e não. Se afaste, se mantenha longe, não se aproxime. A Torá começa assim: o primeiro casal olhou, viu, tocou e desobedeceu. A Torá começa assim. Os profetas diziam o seguinte: olha, toma cuidado com a lei, toma cuidado com a idolatria, enfim. Os sábios, os escritos, o Hakam, ele literalmente te dá uma ordem. O primeiro livro, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, ele diz o seguinte: em hipótese alguma, não ande segundo o conselho dos ímpios. Em hipótese alguma, não se detenha no caminho dos pecadores. Em hipótese alguma, não se assente na roda dos escarnecedores. Se você não cumprir isso, você não pode passar para o versículo 2. Sim, você não pode passar para o versículo 2 e começar a contar bênçãos. Jamais. Eu estou falando do rei de Israel. Quando ele escreve isso, eu estou falando do rei de Israel. Número 2, eu estou falando do ungido de Deus. Número 3, eu estou falando do homem segundo o coração de Deus. E o homem segundo o coração de Deus que viveu com milhares de pessoas, não é isso? Acadêmico Alain, acadêmico Esmirna, acadêmica Maria de Jesus, o homem que viveu com milhares de pessoas, o homem que teve acesso à Torá, o homem que teve acesso a vários profetas da sua época, ele chega e imediatamente nas suas primeiras palavras ele diz: você quer ser um bem-aventurado, aquele que anda com Deus? Então, existem três regras iniciais. E não são regras assim, ó, faça isso, faça aquilo. São regras de proibição ou regras proibitivas. Ele fala, em hipótese alguma, você vai andar no conselho dos ímpios. Aquilo que os ímpios aconselham, aquilo que os ímpios mentoriam, aquilo que os ímpios dizem que é certo. Você não pode se deter no caminho dos pecadores, não pode investir tempo.
tempo nós não gastamos e tempo nós não passamos, tempo nós investimos. Por isso o Senhor Jesus foi tão enfático, ele falou: buscar em primeiro lugar, ou seja, o investimento é assim. O Senhor Jesus falou assim: é, você precisa começar a investir tesouros no céu. É investimento. Tempo com Deus é investimento. E aí o salmista fala: não se detenha no caminho dos pecadores. E aí o salmista vai um pouquinho mais longe. O salmista fala: toma cuidado com as palavras que você anda aprendendo. Toma, toma cuidado com o vocabulário que você desenvolve na sociedade, porque muitas vezes esse vocabulário ele é produzido na roda dos escarnecedores. Então o ímpio, o pecador e o escarnecedor é algo que o sábio que caminha com Deus vai falar assim: Deus, Deus nos dá o privilégio de caminhar com Ele. Só que durante o seu dia, você não pode andar sendo aconselhado por ímpio, não pode andar no caminho dos pecadores e nem pode estar em rodas de conversa com escarnecedores. Os escritos começam assim, e você não pode passar o versículo 2 antes de colocar a sua vida na balança, colocar o seu dia na balança e verificar com quem você anda se aconselhando, você anda caminhando e você anda se assentando. Se aconselhar, caminhar e se assentar. Três palavrinhas que eu quero conversar com vocês rapidamente, diretamente do bloco daqueles que foram um pouquinho mais além de nós. Então, o Hakam, o Hakam diz o seguinte: não, o Hakam diz o seguinte, antes de começar a falar sobre bem-aventurados, ele fala não ao conselho dos ímpios. Ele fala não ao conselho dos ímpios. Ele fala nem. E quando ele fala nem, isso é mais forte do que o não, tá bom? O não ele já falou, o nem ele soma, ele adiciona. Nem anda no caminho dos pecadores. E quando ele fala anda, é o mesmo verbo para andar com Deus, ralar, ralar. E aí ele finaliza com mais um nem que é agravado. Seria um não ao cubo, tá? Não ao quadrado é o caminho dos pecadores. Não ao cubo, nem se detém na roda. Professor, na roda, sim, é roda. No círculo dos escar, escarnecedores. Aqueles que maldizem a vida, aqueles que falam palavras, palavras ruins, palavras torpes, aqueles que reclamam, aqueles principalmente que falam de outras pessoas, escarnecem. E aí o sábio fala o seguinte: você quer continuar conosco nesse bloco? Você quer começar bem o bloco de escritos? Então tem três nãos. E cada não vai mudando a gradação, não é isso? Cada não vai mudando a gradação. Você quer ser bem-aventurado? Número um, dois e três. O sábio, ele não te dá lei. O sábio, ele não fala o que é bom ou ruim. Ele vai direto ao assunto. Por quê? Ele já tem 60, 70, 80 anos de vida. Então ele economiza o seu caminho e mostra como caminhar com Deus. Mas eu paro um pouquinho aqui
E eu começo conversando com vocês. Vou conversar com minha professora Isabel, com Maria de Jesus, com o acadêmico Mateus, com a Helena, com a acadêmica Helena, a acadêmica Janete, a acadêmica Esmirna e o meu amigo pastorzão Rafael, acadêmico Alan, se puder digitar ou falar acadêmica Cristiane. Missionária Genilda, tudo bem aí em Curitiba? Vamos conversar também com a missionária Genilda. Professor Isabel, como um livro da Bíblia, ou um bloco da Bíblia, depois eu quero ouvir os meus demais professores, começa com três nãos. Professor Isabel, você está por aí? Sim, Morá. Morá é professora em hebraico. Nossa professora de hebraico, nossa professora também de Antigo Testamento. Como um livro que as pessoas chamavam, né? Porque a partir de hoje a gente precisa se reeducar espiritualmente. Anote essa palavra, reeducação espiritual. Como um livro assim tão simples como sabe, ou como Salmos que todas as pessoas gostam de ter, principalmente o Salmo 91 e o 23 aberto. A partir de hoje, abra o Salmo número 1 e coloca na sua casa. Coloca na sua casa, coloca no seu dia, coloca no seu caminho, coloca no seu trabalho. Professor Isabel, como um livro já começa assim com três nãos? Só um pensamento seu. Me ajude aí. professor, eu estava pensando sobre isso. Esses nãos não são apenas essa questão de uma ordem, não faça, não proceda de tal forma. Se eu não entendi errado, eu creio que seja tenha um estilo de vida na presença de Deus 24 horas. Porque quando fala não andar no caminho dos pecadores, envolve o seu dia a dia, o que você vai falar, porque as palavras vão ter alguma ação para aqueles que vão ouvi-la. Vai ter também a questão do proceder, o que você vai fazer durante o seu dia. As suas ações vão glorificar o nome de Deus? Você vai ser diferente do mundo? Então, também não se deter, né, na roda dos escarnecedores também teria a ver com isso. As suas atitudes, as suas palavras vão te diferenciar, vão mostrar que você realmente serve ao Deus vivo, ou você vai ser mais um no meio de tantos. Então, assim, se eu entendi que esses nãos têm a ver com a nossa vida na prática, não a ver com teoria, e sim a ver com prática. Mostrar Deus na nossa vida através do que falamos, do que fazemos, enfim, através da nossa natureza, do nosso caráter. Foi o que eu pensei, professor. Muito, muito, muito obrigado, professor Isabel. Parabéns. Acadêmica educadora Esmirna e o meu acadêmico e teólogo Rafael. Olá, professor. O senhor está bem? Meu líder, agora eu fico com esse caderno. Professor Leonardo, agora, sou obrigado a pedir perdão para a turma porque eu fiquei orgulhoso. Não que vocês não estejam anotando, pelo contrário, sei que vocês estão anotando mais. Depois que a gente vê alguém assim, depois de uma faculdade de teologia, anotando ainda, aí é benção. Professor, o senhor acabou de ilustrar para nós no Salmos 1, que é o homem perfeito, né? O homem sábio, o bem-aventurado. O senhor acabou de me ilustrar o início do ministério do Senhor Jesus Cristo, que teve o início ali no deserto, e você vê que Salmos, né, antes de entrar nas melodias, nas poesias, nos louvores, começa com três conselhos: não, não e não. E aí eu vejo o Senhor Jesus Cristo lá no início do Evangelho de Mateus e os demais evangelhos que ilustram essa história, ele dando não três vezes a Satanás. Interessante. Vem a, Interessante. vem a oferta de Satanás e Satanás utiliza
né, uma metodologia, um caminho bíblico, né, uma metodologia bíblica. Só que Jesus Cristo, bem alicerçado, sábio e instruído por esses salmos, Uhum. eu posso também dizer isso, afirmar isso, porque ele veio para cumprir a verdadeira lei, não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Então ele recusou um caminho que Satanás ofereceu para ele, que apesar, quando a gente traz para as condições humanas, onde existe limitação, poderia ser uma saída, né? Isso eu estou colocando nós, como se nós estivéssemos como Jesus Cristo ali. Fome, todos os dias a gente sente. Então, transformar as pedras em pães poderia ser uma saída, um Um caminho. um conselho. Aceitar o que Satanás ofereceu, mesmo não sendo de Satanás, a gente poderia ficar deslumbrado com aquilo e aceitar. É o caminho mais rápido. Então, com certeza. Então, Salmos ele começa com essas advertências para nos lembrar que o nosso prazer está na lei e nela medita de dia e de noite. E aí vai dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Então, se a gente não for conduzido pelo Espírito Santo, nós podemos dizer sim em vez de dizer não. Nesses três não que o Senhor ilustrou para nós. E isso está acontecendo nas igrejas contemporâneas, nos altares. Muitas pessoas aceitando um tipo de palavra que alimenta o ego do homem e está esquecendo que a meditação da lei é ter prazer no Senhor. E aí o versículo 3 vai dizer, né, que é plantado junto aos ribeiros da água, a qual dá o seu fruto. E Jesus Cristo, no final, ele foi alimentado, e quando ele saiu dali, foi para produzir frutos. Mas ele teve que aplicar três não no início da sua jornada. Foi isso que veio na minha mente, na ilustração do Senhor, nessa manhã. Parabéns, parabéns mesmo. Então, a comparação do acadêmico Rafael, e não somente do acadêmico Rafael, eu estou vendo uma terceira mão se mexendo nessa mesa. Isso mesmo. Ele falou sobre o conselho e fez o comparativo entre o Senhor Jesus e a tentação. Ok. Quem mais gostaria de dar uma palavra? Quem mais gostaria de dar aquela professora Maria de Jesus? Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Eu estou aqui impactada. Que profundidade. E o Ah, Rafael mergulhou mais ainda. mergulhou mais. Agora me Eu, ajuda aí, professora eu Maria de estava, Jesus. Fala aí. eu estava pensando, não, eu Hum, estava pensando que lá no Nordeste, eu não sei se é só no Nordeste essa expressão, o meu pai, ele era muito rígido, aquele pessoal muito conservador, muito procurava ser reto, era sábio, né? Aí uhum. ele dizia assim: eu não quero que vocês saiam da escola e vá para nenhum lugar com o filho de fulano. Ó, vão pensar que vocês fazem são iguais a eles. Aí tem aquela expressão: diga com quem você anda, que eu digo o que você faz. E essa manhã me veio muito na mente isso. Me diga com quem você anda, porque se você está compartilhando da mesma conversa, igual o senhor falou no começo, as palavras, o seu vocabulário vai se contaminar. Daqui a pouco você está com as mesmas manias, os mesmos hábitos. Você vai estar em concordância, porque não tem como você estar num lugar. Se você não concordar com aquela conversa, você não vai se deter ali. Então, eu acho que o escarnecedor ele vai de contrapartida com o que o Senhor, com as leis do Senhor, né? Vai agredir a lei do Senhor. Então, se nós estamos procurando um caminho, conservar a lei do Senhor, aprender da lei do Senhor, o mundo não vai nos ensinar a aprender nada do Senhor.
Muito pelo contrário, vai querer nos afastar da lei do Senhor. Então, essa manhã foi bombástica, viu? Essa aula, eu estou assim, ainda ruminando ela, mas eu vou esperar a participação dos irmãos, que vão ser muito ricas também. Acadêmica Maria de Jesus, se eu estivesse perto aí do pastor Marinaldo, é, eu perguntaria para ele, e aí eu coloco a turma aqui, eu perguntaria, e aí, acadêmico professor Leonardo, eu ficaria esperando, assim, aqueles sábios conselhos. O que é uma armadilha? Vamos pensando nisso. O que é uma armadilha? Armadilha é aquilo que você vê, mas não te pega imediatamente. Pelo contrário, está disfarçado. Mas eu quero ouvir o acadêmico Mateus. Seja bem-vindo, acadêmico Mateus. Que honra tê-lo aqui conosco, nosso acadêmico lá da Faculdade Teológica Batista de Brasília. Que maravilha! Olá, gente, bom dia a todos. E essa Bíblia aí na mão, parabéns. Estou aqui com um livro, com Bíblia, com um caderno. Queridos, cheguei hoje, mas já fui bombardeado com muito conhecimento e até preciso ler mais para conseguir acompanhar esta turma. Mas quando o professor falou sobre a questão dos salmos, o porquê que ele começa com esses nãos, isso me traz o pensamento de que a Bíblia, a começar por Gênesis, e Gênesis 6:5 vai começar dizendo que a partir da queda de Adão, todos nós somos pecadores. E todos nós erramos. Todos nós somos tendenciosos a escolher o errado. Então, a tendência do ser humano não é escolher o bem. A tendência do ser humano não é escolher algo que vem do reino, que é para agradar a Deus. A gente vê isso em Gênesis 6, a gente vê isso em Gênesis 8, é, em Salmo 51, Eclesiastes 9:3. São vários versículos que a gente olha aqui, e tanto no Antigo Testamento, como a gente está tratando hoje, como no Novo também, da importância dos autores falarem para a gente: olha, o ser humano tem a tendência de escolher o errado. O ser humano é pecador, né? Só que o livro de Salmos, ele começa com esses três não para o pecador que recebeu esse perdão. O pecador que entendeu que Deus veio e que traz uma nova aliança com a gente, né? Quando o professor fala sobre esse relacionamento e entendermos isso, o Antigo Testamento é entender o relacionamento que devemos ter com Deus, eu puxo isso para mim, de olhar para o livro de Salmos e enxergar isso, enxergar que esses não são para aqueles pecadores que entenderam a mensagem de Deus, são para aqueles que sabem aquilo que Deus quer de todos nós, né? Para mim é isso. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Parabéns pelas referências bíblicas, Mateus. Acadêmico Mateus, parabéns mesmo. Muito obrigado. E aquele pecador que o Senhor alcançou no Antigo Testamento. Parabéns, parabéns mesmo. Turma, deixa eu só compartilhar aqui e aí o professor Leonardo faz o seu comentário. Quem mais gostaria de comentar aqui? Mais um comentário antes do meu amigo professor Leonardo. Quem mais? Quem mais? Deixa eu só passar aqui e compartilhar com vocês. E aí eu já chego aqui com, antes de conversar com o professor Leonardo, já com uma motivação ou um- uma palavra que todos conhecem, as três armadilhas. As três armadilhas. E a palavra é armadilha mesmo. Aquelas pessoas que caçam, aquelas pessoas que pescam, elas instalam armadilhas. Por quê? A armadilha serve para pegar ou prender ou neutralizar a presa. Pegar, prender, curar, prender ou neutralizar a presa.
E o Salmo número 1, ele fala assim: não o conselho, não o caminho e não a roda. São as três armadilhas do nosso dia, são as três armadilhas do nosso dia, do nosso dia. Aí você fala assim, mas professor, eu não tenho como não me deparar com ímpios, pecadores e escarnecedores. O meu ambiente de trabalho tem ímpios, pecadores e escarnecedores. Tudo bem. O Salmo não diz que você não se depararia com essas pessoas. A questão não é se deparar com essas três armadilhas. A questão não é, de novo, não se deparar com essas três armadilhas. A questão não é se afastar dessas três armadilhas. A questão é andar. Andar, aqui, ó. Andar é permanecer muito tempo. Se deter é permanecer muito tempo. Se assentar é permanecer muito tempo. Quando eu estiver perto do conselho, eu serei luz, conforme o Senhor Jesus falou. Quando eu estiver perto do caminho dos pecadores, porque eu passarei por ele, eu serei luz. Quando eu passar perto da roda, eu serei luz. Porque muitas pessoas no seu ambiente de trabalho, e quando eu falo no seu ambiente, é você, as pessoas, quando você chegar perto e for luz, e ser luz, e iluminar, as pessoas vão até mudar de assunto quando você chegar perto. Sim, pelo seu comportamento. As pessoas não te convidarão para determinados caminhos porque eles sabem que você é luz. Então, onde você estiver, seja com ímpio, pecador ou escarnecedor, você não pode investir tempo, gastar tempo ou se deter. Você precisa ser luz. Professor Leonardo, seus minutos, e aí eu vou encerrar a aula de hoje. Já passamos 8 minutos, tá bom? Começamos hoje às 11, às 10h15. Então, vamos terminar certinho, fazendo um grande favor. Meu professor Leonardo, Professor, eu penso assim que quando a gente olha para esse coração da Bíblia, que nos ensina, nos instrui a bem se relacionar, e a sabedoria é isso, né? Com Deus e com os irmãos, é viver de forma prática a nossa fé, né? E como nós aumentamos a nossa fé, ou como nós passamos a ter fé? A Bíblia nos ensina que é por ouvir a palavra de Deus. Então eu penso que, e quando a gente olha para os livros da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, em vários versos está destacada ainda sob a tradição da oralidade a ideia de nós ouvirmos. E aí, para resumir os versículos de todos esses 5 livros da Torá, basta a gente ficar lá com o Shema, Israel, né, Deuteronômio 6, que fala: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único nosso Senhor, etc. Então, nós precisamos ouvir para guardar aquilo que é fonte de tudo que é bom e tudo que é ruim, que é o nosso coração. A fonte da vida é o nosso coração. E nós alimentamos o nosso coração, e a boca fala do que o coração está cheio, a partir da nossa escuta ativa, de ouvir ou não as coisas. Então, toda a Bíblia e o coração da Bíblia, a Torá, nos ensina a guardar nossos ouvidos para ouvir. E aí, Filipenses vai trabalhar isso, e ocupar nossos pensamentos, e aí Paulo escrevendo aos Romanos, e guardar no nosso coração a fé. Então, se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e o nosso coração é a fonte de toda a vida, e a gente quer viver essa vida prática em sabedoria, ou seja, ouvindo o conselho daqueles que já observaram a vida durante tanto tempo e bem sabem o que é viver, nós precisamos guardar esses nãos. Nós precisamos entender que para a gente alcançar essa bênção da bem-aventurança, da felicidade e da sabedoria
na vida prática, nós não devemos andar no conselho do ímpio, porque senão nós só vamos ouvir maus conselhos. E ninguém tem um melhor conselho para nós do que a própria palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Se a gente ficar no caminho dos pecadores, o pecado é exatamente não ouvir a lei, né? Porque o pecado não é só a desobediência ou a transgressão, não é só uma conduta ativa. Paulo escrevendo aos Romanos deixa claro que o pecado é tudo aquilo que não procede da fé. Então, se a gente não ouve a lei e só anda no pecado, a gente necessariamente, porque os nossos atos, as nossas atitudes e aquilo que a gente vai ouvir não é a palavra do Senhor, as nossas ações não vão refletir algo que proceda da fé. E por último, se nós nos assentarmos mais, claro, porque isso é impossível, né? Na cadeira dos escarnecedores, ainda que a gente fique quieto, a gente só vai ouvir pessoas falando mal de outras, escarnecendo. Então, eu penso que a ideia do ouvir é a que está íncita à circunstância de dizer que para a gente alcançar a sabedoria plena nessa vida, a gente não pode andar no conselho do ímpio, nem ficar no caminho dos pecadores, nem se assentar na cadeira dos escarnecedores, porque senão nós estaremos ouvindo aquilo que o nosso coração não deve guardar. E são, o que o nosso coração deve guardar e os nossos pensamentos é a lei do Senhor, é a virtude que existe na lei do Senhor, como Paulo escreveu nos Filipenses, né? E é por isso que na Bíblia, voltando lá para o Antigo Testamento, o Senhor Jesus falava: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A fé, Paulo aos Romanos, vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O Senhor Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Né? Josué 3,9, venham ouvir as palavras do Senhor. Né? Salmo 51, faze-me ouvir de novo. Quer dizer, o ouvir é algo que agrada, o ouvir a palavra de Deus, o ouvir a lei do Senhor, os estatutos, os juízos e mandamentos. É isso que alimenta a nossa fé. E é isso que faz a gente viver bem. E é por isso que o Salmos 1, a meu ver, Salmo 1, verso 1, diz para a gente não ouvir o que nós não devemos ouvir. Basicamente, eu penso assim, professor. Parabéns. Parabéns, professor Leonardo. Muito obrigado por ligar o Antigo e o Novo Testamento. Aquele que tem ouvidos para Shema, 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 Shema Israel. Acadêmico Rafael, acadêmico Esmirna, Professor, agora. quando o senhor estava falando a questão do ser luz, Uhum. em chegar em certos ambientes e ter uma mudança, uma reação, eu pensei logo em Eli e Samuel, porque ele não praticou não. Ele não foi sábio com a sua própria casa. Uhum. E isso fez com que ele perdesse o temor. E o povo já não avistava ele como um homem de Deus. Uhum. E você pega Samuel, você pega o contexto histórico de Samuel, só de Samuel chegar na casa de alguém, a família já se preocupava em fazer um banquete, já se preocupava em fazer um sacrifício para o Senhor, e já perguntava para ele qual é a mensagem de Deus. O que que Deus te trouxe aqui, sabe? Tipo assim, Samuel chega no ambiente e tem um propósito. O ambiente muda. Um temor toma a casa. E, infelizmente, o sim de Elias para o erro de sua própria família, o sim de Eli Ele, para a gordura a qual eles pegava de maneira ilícita, ele já perdeu toda essa credibilidade em que Deus deposita na vida do profeta. E o senhor falando dessa questão de ser luz, veio também essa analogia bíblica na minha mente. maravilhoso. Que bacana. Muito obrigado, turma.
aquele que tem ouvidos, Shema Israel, ouça. E Apocalipse também fala em ouve. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, acadêmico Leonardo, acadêmico Esmirna, acadêmico Rafael, acadêmico Mateus, acadêmica Maria de Jesus, acadêmica Rosângela, acadêmica Genilda, acadêmica Cristiane, acadêmica Janete, acadêmica professora Isabel, acadêmico comandante Alain, acadêmica Helena. Quem pode orar agradecendo esse período de Hakam, do sábio, que nos levará a Hakamá, a sabedoria, dentro dos Ketubins, Hakam, Hakamá, Ketubim, dentro dos escritos. Quem pode nos acompanhar em oração? Fazendo um grande favor, abra seu microfone e agradeça a Deus. Muito obrigado, professor Leonardo. Vamos lá. Obrigado, Vamos professor. lá. Meu Senhor, meu Deus, nós te rendemos graças, meu Pai. Ó Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos nessa hora, porque tu és Deus, meu Pai, Deus de eternidade a eternidade, tu és Deus. Pai, no nome santo de Jesus, nós te pedimos nessa hora, assim como o Salmo 90 nos ensina, ajuda-nos, Senhor Deus, a contar os tempos, a contar os anos de nossas vidas, para que nós alcancemos, sim, corações sábios, Deus. Que toda a sabedoria derramada pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito e na pessoa do professor Jesus, a quem nós pedimos que o Senhor abençoe sempre e poderosamente, Deus, que tudo isso que foi derramado nessa aula de hoje, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, sejam ensinamentos práticos em nossa vida, Deus. Que o nosso sábado hoje seja diferente, que o nosso domingo amanhã e todos os dias da nossa vida sejam o reflexo de uma fé prática, Deus, de uma fé vivida, de obras que agradem a Ti, de atitudes, pensamentos e palavras que glorifiquem o Teu reino, que glorifiquem o Teu santo nome. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê um resto de dia, um final de semana abençoado, uma semana abençoada, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoa-nos, Pai, os nossos pecados, que o Senhor seja conosco hoje e sempre. É isso que nós pedimos, Senhor Deus, porque Teu é o poder, Teu é o reino e Tua é a glória, Deus. Essa oração nós a fazemos no doce e santo nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bônus da aula, professor Leonardo. 2 minutos de bônus? Por favor, professor, vai ser uma Maria de bênção. Jesus. 2 minutos de bônus, Maria de Jesus. Vamos lá, professor, estou na expectativa. Helena, 2 minutos de bônus, pode ser? Total, professor. É Inclusive, eu agora. só queria te perguntar uma coisa, Vai lá, Helena. rapidinho. Agora. Com relação àquilo que você falou dos nãos, né? Quando eu leio aquela negativa de Jesus, né, depois dos 40 dias de jejum, que o demônio vai tentando, né, suborná-lo. Uhum. E assim, eu tenho uma percepção não de Jesus para o demônio, mas sim do demônio para Jesus, porque ele sabia quem ele era, apesar de ele estar numa condição humana, né, com fome, passando 40 dias em oração, em sofrimento, em deserto mesmo, ele estava em condição humana, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia que tudo isso que existia, ele era dele. Era reino, o reino é dele, né? A transformação, se ele quisesse, era dele, ele sabia disso. Apesar de tudo, ele sabia disso. Então, assim, no momento em que eu estou ouvindo essa aula, que foi para mim fantástica, né? Que os nãos que a gente deve viver, eu percebo a, a forma como o Satanás ele faz com a gente, né? Apesar de sabermos que somos filhos de Deus, apesar de sabermos que a gente tem a salvação, ele é astuto, ele continua insistindo em nos derrubar. E as negativas de Jesus para o Satanás, é um pensamento meu,
é exatamente isso. Olha, humanos, entendam isso. Vejam quem eu sou. E ainda assim eu fui atentado e eu sofri por isso. Imaginem vocês. Então, assim, sejam fortes, sejam firmes, não se submetam a essas tentativas. Eu estou errada? É isso? É pelo menos essa percepção que eu tenho o tempo todo quando eu leio essa passagem. Aí, ao invés de você perguntar, você vai resumir tudo isso que você falou rapidinho. Então, o que eu, Tá o que eu vejo é certíssimo, isso, é Helena, tá que certíssimo. dentro dessa colocação que a gente está colocando, que a gente está Hum, tratando aqui, né? hum. A Bíblia ela nos mostra, a palavra ela nos mostra o tempo inteiro isso. É, a gente está aqui, né, nesse momento de passagem humana que a gente está vivendo, na condição humana que a gente está vivendo, é um exercício diário de você viver a espiritualidade. Você sair. Você falou a palavra certa na comunidade certa. Comunidade dos intérpretes espirituais. Viver a espiritualidade. Espiritualidade. Ai, Helena, você E foi aí, direto agora. quando você sai dessa condição e passa a viver a espiritualidade, você consegue enxergar, parece que você olha por cima assim, e fala: Meu Deus, onde eu estou? Olha o que estão falando, olha o que estão fazendo, olha o momento que. Professor, eu chego a ver assim, o abraço de Satanás naquela pessoa, por exemplo, naquela situação em que ele está fazendo as colocações ali. Você entende? No Entendo, escárnio, na forma. É muito estranho. entendo. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado, turma. Nossos 2 minutos de bônus. Essa, até aqui, seria uma aula um pouquinho mais aprofundada, e tem que ser mais aprofundada. Só que eu quero agora aquele momento, não é isso, professor Leonardo, turma de mentoria. Se a Bíblia fala não, então vamos para a mentoria. Se a Bíblia fala não, ou seja, chamar, ouça, ele fala não se assente, não ao conselho dos ímpios. Logo, sim ao conselho do Deus da Torá. Sim ao conselho do Deus da Torá. Não anda no caminho dos pecadores. Sim ao halak de Yahvé. De novo, Yahvé. Sim ao caminho de Yahvé. Nem se detém na roda. Sim, roda. Não dos escarnecedores, mas daqueles que pensou. E para abençoar, você tem que estar de acordo com o. Ok, professor, bonito, fantástico. Enfim, como faz isso? Sim, é mentoria. Se alimente 4 vezes da Bíblia. É isso, professor Leonardo. Deuteronômio 6. Se alimente 4 vezes da Bíblia. Sim, ao caminho de Yahvé. Então, Noé andou com Deus. Elias andou com Deus. Abraão andou com Deus. Davi nem se fala. Então, por gentileza, caminhe com Deus, pelo menos. Quantas horas o Senhor Jesus pediu? Pelo menos 1 hora hoje, tá? 1 hora de caminhada com Deus.
Professor, como eu faço essa caminhada? Fala, Deus, no caminho. Coloque todas as suas ansiedades a Deus. Apresente as suas ansiedades a Deus. Diga aos seus sim, problemas a Deus. Peça a Deus conselhos. Peça a Deus conselhos. Detalhe, Ele vai te aconselhar. 1 hora. A roda daqueles que abençoam. Então, hoje, ligue, procure e esteja com parceiros de oração. Pessoas que você tem, pessoas que você tem certeza que falam de Deus. E elas vão te abençoar. Então, seria uma aula simples. Não faça isso, não faça aquilo. Tá, e o que é para fazer? Traduzindo. Se alimente 4 vezes do conselho de Deus. Se alimente. Não estou pedindo para você ler a Bíblia, não. Estou pedindo para você ir com alguém que tem fome. Mas fome, 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 fome. Sim, ande com Deus hoje 1 hora. Sai para fazer uma caminhada e fala, Senhor, eu quero andar contigo. Eu não quero andar no caminho. Não quero andar no caminho dos pecadores. Eu quero andar na vereda do justo, na senda da justiça. Eu quero andar, sabe aonde? No esconderijo do Altíssimo. 1 hora. 1 hora com Deus. E fala tudo. Está acontecendo isso na minha vida, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Preciso dos seus conselhos, Senhor. Professor, mas isso é oração. Não, isso é mais que oração. Isso é caminhar com Deus. Procure pessoas que vão te abençoar. Procure pessoas que abençoem. Procurem pessoas que multipliquem palavras de bênção. Então, seria mais uma aula normal, comum, tranquila, mas tem bônus. É muito simples falar assim, ó, não faça isso, não faça aquilo, mas o que eu posso fazer? Tudo isso e muito mais no Salmo de número 1. Agora podemos terminar a aula. Agora podemos terminar a experiência. Agora podemos se alimentar do conselho de Deus, caminhar com Ele 1 hora e procurar pessoas que nos abençoem. Muito obrigado pela companhia. Excelente sábado para vocês. Que Deus os abençoe rica e abundantemente, no nome do Senhor Jesus. Amém.